Salve aí, rapaziada do Alambrado Alvinegro, você que segue a gente no Alambrado Alvinegro e também aqui no meu timão. O Corinthians anunciou hoje à tarde o Vanderlei Luxemburgo, o Pofechô, nós vamos falar muito sobre o Pofechô. Pedir para que você siga o Alambrado Alvinegro também no YouTube, para que você curta a nossa transmissão, mande mensagem, mande o superchat também, que a gente vai ler todas as mensagens que chegarem no superchat e todas as mensagens que chegarem também na nossa resenha de segunda-feira. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Fala, meu, beleza? Tá queimado de sol, mas que Pô, a gente foi... Porra, o pessoal dos donos da bola, né? Foi viajar pro interior aí. Muito legal, a região de Tarumã, Cruzália e Assis. Cara, às vezes até eu dou uma de celebridade lá, os caras querem tirar foto. Você é celebridade. Eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Eu já uma vez estava no metrô com você, o cara pediu pra eu tirar foto tua, pô. Pô, então, você vê que coisa absurda, né? E esse boné aí? O que é esse boné aí? Esse boné aqui a gente sempre muda, né? Esse aí é do Camisa 9 lá. Os parceiros mandam. Tá certo. Então vai abrir a câmera ali, ó. Tô com o Zeca e com o Vitinho também chegando com a gente. Ó, Vitinho, e aí? Beleza? Firme? Boa noite, obrigado por colar aqui na Alambrada com a gente, valeu. Obrigado você, obrigado, boa noite pra todo mundo aí. Estava ao vivo agora no meu timão lá no Voz da Torcida. O plantão, a gente fez o plantão lá com o anúncio do Luxemburgo. Obrigado pelo convite aí, tamo juntasso. E vai Corinthians, vamos falar do Luxa bastante. Vai Corinthians. Vou soltar a voz aqui. E aí, Zeca? Boa noite. E pra o Pofechô, meu? Boa noite pra quem? Na verdade... Não, piada. Fala aí. Você não gostou? Não. Mas quem que você colocaria no... Mano, eu não sei, mas não o Luxemburgo. Mas tem outra opção, Zeca? Então, o problema é assim, é o que eu falei semana passada, o problema não é isso aí, não é ser o Luxemburgo. O problema é o jeito que as coisas estão sendo feitas. O Duílio tá de brincadeira, ele tá mais... Comprar uma bússola, dar uma bússola pra ele, porque o bicho tá perdido, cara. Porque se você olhar, não tem critério nenhum a escolha. Não tem critério nenhum. Aí, então, pô, não vai ser o Roger porque a torcida não gostou. Mano, são características diferentes do que tava falando de treinadores, né? São tudo diferente. Pô, o Roger é o cara mais novo, que seria um pouco mais de aposta. O Luxemburgo já é um cara mais experiente. Não, então, assim, você mostra quando tá perdido, quando começa a tirar pro monte de lado. Agora, tem uma coisa também que eles falam, que é, não, precisa de alguém pra sacudir o vestiário. Então, ok, tá muito claro, então, que aquilo lá tá uma bagunça, né? Os jogadores estão fazendo o que quer, né? Mas ninguém negou isso. Não, mas e aí como é que fica? E aí os jogadores ficam como agora? Eu vim de viagem, a gente pegou 6 horas de viagem de Assis para São Paulo ontem. Eu, o Veloso, o Ronaldo e o Neto. E até viralizou um vídeo, não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz aí, do Traíra do Veloso zoando nós, né? Então foi engraçado. Você chegou a ver esse vídeo? Dentro do carro. Traíra pra caramba, mas enfim, o Ronaldo é radical, né? O Ronaldo vai pro inferno, porque o Ronaldo é figuraço. O Neto concordou, e a opinião do Neto é a mesma que a minha nesse sentido, assim. É difícil, né? Porque os caras estão fazendo a coisa certa. O Corinthians já tá deixando de fazer a coisa certa administrativamente faz muito tempo, e isso acaba desencadeando no time. E a gente veio também debatendo quem poderia ser esse cara para dirigir o Corinthians. Cara, não tinha, cara. Se você parar para pensar, ou você faz como o Palmeiras, que foi inventar um cara lá no meio da Grécia, cara, isso foi um achado, tá ligado? Foi um achado. Ou você tem que pegar, as opções eram o Mano, que para mim tentaram. Tava empregado. Vojvoda, que também devem ter sondado, também tá empregado. E, cara, Tite que tentaram e não quer. Mas o erro aí, tá, quando a gente foi eliminado do Paulista, que a gente ficou quase um mês sem jogar, ali era a hora de você mexer, cara. Que aí era o Dorival, né? Tinha o Dorival. Na verdade, desde novembro, né, Zeca? Pois você parar pra pensar. Questão de Não, planejamento. tá passando pano ainda. Exatamente. O grande lance é esse. A gente fala assim, pô, mas quem que a gente vai trazer? Numa boa, cara, não é a gente aqui do Alambrado Alvinegro, entendeu? Não é você, o Neto, o Veloso e o Ronaldo voltando de viagem a trabalho que tem que escolher o nome do técnico do Corinthians, cara. É o Alessandro que ganha muito bem para isso. É o presidente do Corinthians, que é presidente do maior clube do Brasil. O cara tem que saber isso. Tem que estar cercado de gente que... Quem que é o técnico? Quem que é o técnico? Chama todo mundo, reúne lá, fala assim, tem esse nome. Não vai dar valsa. O Roger, vem Roger. A torcida não quer, não vai. Vem o Lucha. A torcida não quer, não vai. O grande problema é esse, cara. O do Roger, eu acho que foi exatamente isso, né? Porque no jogo do Palmeiras ele estava praticamente encaminhado, essa contratação do Roger. Sim. Então o que deu foi mais um timing ali de ver como estavam as redes sociais, em questão de reclamação, como estava a fiel TT que a gente fala tanto e tal. Sentiu o clima, viu que não dava.
a rejeição era absurda. Hoje a gente fez uma enquete, inclusive nesse plantão do meu timão, deu o quê? 15 mil votos, mais ou menos. 80% da... Não, minto, 70% aprovando, pô. Não, aprovando a votação do Lucha. Mas tem a história também que os dirigentes do Corinthians... Dos 15 mil, obviamente, sábado, né? Não é toda a torcida. No jogo de sábado, que os dirigentes do Corinthians conversaram com os dirigentes do Palmeiras e que os caras do Palmeiras falaram assim, não, ó, o Luxemburgo aqui foi assim, assim, assado, o Roger aqui foi assim, assim, assado, melhor vocês pegar o Lucha. Ah, mano, vocês vão perguntar pros Palmeiras, pra direção do Palmeiras, e aí, vocês gostaram mais de um ou do outro? Mostra que os caras estão perdidos, né? O grande lance é esse. Não tem planejamento, que é isso? Você quer um técnico pra quê? O que você quer que esse time? Tomou ou não do Vitor Pereira? Mano, tomou ou não do Vitor Pereira? Você tá contratando uma babá pra cuidar dos meninos mal educados no vestiário, é isso? Não tá contratando um técnico. Você viu o Dorival no São Paulo? 4 jogos, tomou um gol, 3 vitórias, um empate. Eu também time acertadinho. Sim. Falar bem a verdade, eu acho o Dorival fraco também, com toda a sinceridade. Não é o técnico que eu queria pro Corinthians. Se tivesse todas as opções, eu escolheria o Tite. Também não é dizer também, pô, é o Guardiola que tá livre, não, né? É o Dorival, né? Não, mas isso também é o nível do futebol. Mas pelo trabalho, brasileiro que tá tendo, é isso. E o Roger não dá. O Roger é que nem dançar com a irmã, né, mano? Porra, não, mas a diferença dele do Lucha, mano. Sei, meu, vamos ver. O Luxemburgo, o último trabalho que ele fez, ele revelou. Cara, eu vou falar que eu gosto do ele revelou todos os moleque bons do Palmeiras. Gabriel foi campeão no Palmeiras. Depois de 10 anos, ele foi campeão paulista no Palmeiras. Então, quer dizer, ele começou o trabalho que agora que o Abel pegou. Então, na verdade, vai que tem um milagre aí. Eu prefiro acreditar que nesse cenário catastrófico alguma coisa boa apareça. E desses treinadores, de possibilidades de treinadores, é o único que, por exemplo, Fábio Santos vai mal ali. Ele tem peito para tirar o Fábio Santos, mano. Ele tem peito para tirar qualquer um ali, até o Cássio. Se falhar 5 jogos seguidos. A gente veio lembrando no carro, no caminho aqui para o Alambrado, que em 1998, quando o Luxemburgo veio pela primeira vez no Corinthians, ele que afastou não. Ele dispensou o Neto, o Ronaldo e o Célio Silva, que eram 3 grandes ídolos do Corinthians, pouca gente lembra. Então, quer dizer, peito para fazer isso ele tem. Ele peitou o Valdívia, ele peitou um monte de cara lá no Palmeiras também. Então, na verdade, assim, o Lucha é pica, né? Pica na pontada pro céu. Não, nesse sentido, eu concordo, tá tudo certo. Mas o problema é maior, né? Porque é isso, essa discussão que a gente tá tendo, não, para isso ele serve? Ok. Mas, mano, olha o tamanho do Corinthians, olha o que a gente tá discutindo. Não é isso que a gente tinha que estar discutindo aqui. Para mim... Cara, a gente tá em maio. Mas eu acabou o ano. Muita gente fala que o Luxemburgo é um técnico desatualizado, é um técnico que está fora do tempo. Mas eu fico olhando outros técnicos. Por exemplo, o JJ. Qual a idade do JJ? Que todo mundo diz que é o melhor técnico da história do Flamengo. Mas velho é uma coisa, 60, desatualizada é outra. Não, mas não falando pela idade. Não, mas dizem que o Lucha é desatualizado pela idade. Dizem isso dele. O Lucha passou a idade de ser técnico já. Eu não acho que é pela idade. É porque ele cansou mesmo. Os caras falam que ele cansou. Ele não tem mais o tesão de ir lá no campo, treinar os caras. Ele põe o era o Copertino, né? O Copertino ia lá, treinava o time no campo, que é os auxiliares, ele só ia pro jogo. Então ele ficou meio preguiçoso. A boleirada fala mesmo, esses jogadores. Você acha que isso no Corinthians pode mudar? Pela grandeza do Corinthians? Eu acho que pode, porque pode ser o último projeto. Exato, o último projeto. E o Lucha tá longe de ser um técnico que não entende futebol, cara. Sim. Ele olha ali... Tem 5 brasileiros. É unânime, todos esses caras falam, esses jogadores, não só os do Palmeiras, de todos aí, falam que se você pegar aí, 90% falam que ele foi o maior. O Marcelinho veio aqui e falou, os melhores técnicos que já dirigi. O Marcelinho postou, ele fez uma postagem. Tele Santana e Luxemburgo. Ele falou sempre separar muito bem as coisas e reconheço que para hoje o melhor é o Luxemburgo para poder... Se bem que é o seguinte, a gente começou aqui o Alambrado falando de treinador, mas para mim o problema do Corinthians não é técnico, já começa daí. É jogador, lógico. Não, primeiro, falar a verdade, a raiz do problema é a diretoria, né? Para mim, assim, eles não fazem um bom trabalho. Na verdade, para mim, o Duílio é uma dissidência do Andrés, apesar dele falar que não, mas é. Então, a partir daí, já tem esse problema, que, enfim, é o Andrés que comanda o time. E tanto é que é o seguinte, segundo consta do Duílio e o Roberto de Andrade, não queriam o Luxemburgo. Que isso aí foi uma coisa... humano, né? Queriam humano. Primeiro o Tite, né? Primeiro Tite, não, não queria humano também. O Andrés queria o Mano e o Andrés queria o Lucha. Já que o Mano não quis, era o Lucha. O Duílio e o Roberto de Andrade não queria nenhum dos dois. Eles queriam treinadores diferentes. Mas prevaleceu a palavra do Andrés Sanches, como sempre. Como é que você chega pro Tite e faz uma proposta de 4 anos de contrato? É loucura, é pra ver se tá desesperado.
sabendo que tem eleição em dezembro. Você acha que o Tite é trouxa, mano? Ô, eu tenho vergonha de fazer uma proposta dessa pro Tite. Pois é. Mostra que tá desesperado ali, ó. 4 anos, porque 4 anos de contrato é muita coisa. Não, então, eles não sabem se vão ganhar. Ou sabem, né? Ó, 1, 2, 3, Active, que ele foi o primeiro a entrar na live. Você fala meu nome aí. Então tá, um abraço para você, obrigado por participar com a gente aqui no Alambrado Alvinegro. O Corinthians vai voltar a ser protagonista. O Adebayor, pô, tem nome de craque. Podia ver o Adebayor pro Corinthians hoje que cabia, meu. E um monte de mensagem para você, Cascão. Que você é estrela, pô. Você viu? Olha lá. Pô, toca o hino, Guilherme Neres. Um abraço para você, Guilherme. É o Cascão. Deixa eu ver que mensagem. Tem uma mensagem aqui, ó. É o Cascão mesmo. 22. É o Cascão mesmo? Sou idiota. Normalmente eu fico atrás das câmeras, né? Comecei a aparecer um pouquinho. De leve, senão o craque fica bravo. Em relação aos jogadores, a gente estava conversando até antes fora do ar, né? O que o Corinthians poderia fazer de diferente, porque até agora nada deu certo, né? Eu propus uma loucura aqui, né? O Vitinho até olhou e falou assim, mas como assim, meu? O Fábio Santos e o Bidu juntos? Eu gostei Fala um pouquinho sobre o derby, né? As únicas coisas que se salvaram do derby para mim. O Murilo, zagueiro, perfeito, me chamou a atenção, personalidade. Fez um pênalti, né? Você não achou que foi? Pênalti? O Murilo? Não foi o Murilo que empurrou o cara dentro da área? Não, foi no último minuto? Não, foi o Roger Guedes que deu o carrinho lá, não foi? Que quase... Não foi de carrinho, não. Deixa eu ver aqui. Bom, para mim, os que se salvaram, o Murilo, o Roger Guedes, não tenho o que dizer do Roger Guedes, o cara correu, vontade, ficou puto que não deram gol para ele, que eu acho do caralho. É falta, ele quer bater. Mas muita gente criticou isso e falou que ele é individualista. É isso, o Cristiano Ronaldo faz isso, é o quê? É lógico, eu também acho. É o melhor. Ele quer, ele é reivindicando. Eu não tô comparando ele com o Cristiano Ronaldo, mas se o Cristiano Ronaldo faz isso... Os caras vão dizer assim, tem que ser assim mesmo, e o Roger Guedes tá certo. E fazia um tempo que não tinha cara com a personalidade do Roger Guedes no Corinthians. Hein? O cara que chama responsa ali. Pô, o cara que é folgado. O Roger Guedes é folgado. Assim, pra mim, Murilo, Roger Guedes, o Cássio fez aquela baita daquela defesa, se faz o 3-1 ali já era. E eu gostei do Paulinho de centroavante, cara. E aí que vai a minha crítica que eu queria fazer ao Yuri Alberto, não. Ele saiu do jogo mais ou menos aos 28 do segundo tempo. A camisa dele tava mais seca que a minha que tava vendo o jogo, meu. Eu tava mais suado que o Yuri Alberto, cara. Ele saiu de campo passeando, ele parece que não tá sentindo o peso da camisa. Enquanto o Roger Guedes estava morto em campo, o Adson morto em campo, o Paulinho entrou e fez muito bem a função de centroavante no pivô. Eu gostei, e aí que eu acho que é a diferença. Eu colocaria o Paulinho para ser o pivô lá dentro, que vai bem na jogada aérea, finaliza bem, quase fez o gol de empate, inclusive. Tem nome, é um cara importante, só não pode jogar de volante, correr atrás dos caras, aí não dá. E faria uma linha de 3 zagueiros com o Fábio Santos aberto como Você tá falando para trabalhar na catástrofe, é isso, né? É o que você tá falando. Nós estamos na catástrofe. Se perder amanhã, acabou. Se o Corinthians perder a Maria do Vale, acabou. Porque o Paulinho, para mim, não consegue mais jogar no Corinthians, sinceramente. O Fábio Santos também tá no finzinho, o Gil também, Balbuena já deve ser liberado. Então o Michael precisa se tocar, que ele precisa melhorar, senão tem que liberar também. Pô, mas o cara é novo, o Michael sabe jogar bola, cara. Tem que botar o Michael pra jogar. Mas esqueceu. O Balbuena, inclusive, tá bem prestes aí, é meio do ano agora pra poder... Então, é uma pena, porque sempre foi um grande jogador. O Balbuena, infelizmente, já era, cara. Uma pena, sinceramente. Eu não sei não, viu, com o Luxemburgo aí, se ele não inventa o Balbuena e Gil aí como titulares. De repente... É uma possibilidade, dá uma desfibrilada nos caras, tá ligado? Não, mas tem que ter juventude, cara. Tem que jogar, o Matheus Bidu jogou muito bem o clássico. Os jogos que ele vem entrando... O Murilo tem que jogar, porque o moleque é bom de bola, ele é novo, tem personalidade, tem que botar molecada. O Adson tem que jogar. Por que o Adson não jogava com o Lázaro, cara? Dizem que ele não estava focado. Ou seja, balada, quebrando a noite. Eu acho que era provavelmente algum extra-campo aí, porque não dá pra entrar. Assim, nos últimos 2 jogos que ele entrou, ele conseguiu ir bem. E na ausência do Renato Augusto, a gente precisa de alguém ali para poder, né, ter um pouco mais do lado da criatividade, porque o Renato hoje é o cara da criatividade do Corinthians. E ser o Renato, esse cara deveria ser quem? O Juliano. Sim. O Juliano não é. Mas o Juliano também. Mas a fase do Juliano tá bem complicada. É um cara que flutua, que tenta alguma coisa diferente, tem a rabiscada ali, é rápido, entendeu? Tem 1 contra 1, tem uma característica que é importante pro time do Corinthians hoje, pô. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Adson deveria ter mais oportunidades. Até o Carlos Eduardo aqui contribuiu com R$2,20. Ele falou, menção honrosa ao Giovani. Tem físico e bola. Vocês gostam desse Giovani? Mas eu acho assim, o Giovani quando apareceu, acho que o primeiro jogo dele no Corinthians quando ele entrou, chamou a atenção. Depois eu não sei o que houve, ele errou aquele passe na Vila, né, que foi pênalti pro Santos. Na seleção ele foi muito bem, na seleção sub-20, né, no Sul-Americano. Fez gol e tudo mais. Então, mas é o tipo do cara que tem que investir no cara. Tem que dar chance, né? Tem que dar chance, cara. Tem que dar chance pra esses caras, meu. Se não tá dando certo com o que tá lá,
Tem que botar a molecada para jogar, cara. Mas esse Giovani já teve chance desde o ano passado. Para mim, não funcionou. Não funcionou e não funciona. É triste falar, porque é um cara da base, mas é difícil pensar que... Lembrando que o Giovani, Pedro e Biro, os 3 foram convocados agora para o Sub-20, do Mundial do Sub-20. O Pedrinho daria mais oportunidade. Teve pouca oportunidade, né? Eu acho que é o lance de ver e achar que tem potencial. Eu penso assim, tipo assim, eu posso não fui jogador, mas a gente vê futebol a vida inteira, sabe? Você vê um toque de bola, uma jogada diferente, você vê que tem um pouco mais de qualidade. Não sei se o Pedrinho vai ser o supra-sumo, o craque do Corinthians, mas ele merecia um pouco mais de oportunidade. Ele é um jogador mais agudo, um jogador que tem qualidade com a bola no pé. Eu não vejo isso no Giovani, entendeu? Eu acho o Giovani um jogador mais força física, e mesmo com as oportunidades que jogou, aí você vai falar, nossa, mas ele é jovem. As pessoas têm mania de falar isso. Nossa, mas ele é muito jovem, né? Pô, tá cheio de... O Gabigol foi artilheiro da Copa do Brasil pelo Santos com 16 anos. Cara bom joga, meu. O Endrick aí tá jogando no Palmeiras. Então não tem essa desculpa. Se o cara é bom, o cara joga, velho. Pra mim é isso. E esse Murilo também tem potencial, de fato. Queria ver o Caetano, Murilo. Queria ver uma zaga Caetano e Murilo. Sim. Ué, por que não? Mas o Gil jogou bem, cara. Caetano que tá triste, hein? Vocês viram a matéria aí que rolou? Mas o Caetano, ele tá com lesão, não é? Então, hoje saiu aí, inclusive, depois se quiserem a matéria lá do Timão, mas saiu que ele tá muito chateado, né? Porque agora que ele tava prestes a voltar, ele... Jogou Murilo. Não, ele teve uma lesão diagnosticada aí na coxa. Ele ia ser titular no jogo contra o Argentina. Então, mas aí estava sendo recuperada essa lesão, mais uma outra lesão agora. Então ele vai ficar fora de novo aí mais alguns jogos. Então, você vê, jogador que tem muita lesão tem dificuldade de ter sequência. Inclusive foi informação do meu timão, e depois se quiserem confirmar, tá lá no site lá. A situação do Murilo, também concordo com você, o Murilo bem... Mano, é bom, só espero que não façam a mesma coisa que fizeram com o Robert Renan. Eu falei isso hoje no Voz da Torcida, porque... Pra mim, o Robert Renan era um dos caras aí que, tinha mais... Podia estar jogando, né? Jogando, ajudando muito o Corinthians e render muito mais financeiramente. Quer saber? Podia ser uma zaga João Vitor ou Pedro Henrique, Robert Renan. Olha quanto zagueiro bom o Corinthians teve. Pra mim, sabe? Pra mim, vocês podem mas gostar. O Pedro Henrique, ele teve muita chance no Corinthians e ele era criticado no Corinthians como muitos outros. Mas é que o Corinthians tinha zagueiros melhores, mais experientes. Hoje não tem. Hoje estaria jogando. Essa situação do Robert, inclusive, não é querendo falar sobre a situação do Yuri Alberto, porque naquele momento a gente precisava muito do Yuri Alberto, e sim, não estou querendo julgar ele porque o momento dele é ruim, não, tá? Eu digo que em questão da negociação, por tudo que foi favorecido ao Zenit, para mim, eu acho que não valeu a pena pelo Robert Renan. E eu não quero que aconteça com o Murilo. Entendeu? Naquele momento, eu até falei aqui no Alambrado, inclusive, que valeu a pena, mas é porque ele estava jogando bola. Sim. Caraca, mano. Um centroavante, artilheiro, sem fazer gol. Que vergonha, cara. Quando o Corinthians mais precisa, o cara não faz gol. Vou dar carrinho na lateral. Porra, põe eu lá que eu também gordo dou carrinho na lateral. A comparação que a gente faz é o seguinte, a fase do Corinthians, a fase que eu digo nos últimos anos, ela é tão ruim em comparação ao nosso rival, Dudu não fez um gol no ano ainda. Só que ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, ele não fez 0 gols, cara. A gente não dona da bola, a gente fala. Não, tudo bem que fala, mas a crítica ao Dudu é assim, Dudu não fez nenhum gol, mas tudo bem, entendeu? Pô, mas os caras estão ganhando, né? Então. Então, exatamente. Mas dizendo, a fase do Corinthians é tão ruim. Tem a mensagem aqui do Fábio Esteves, que contribui com o Alambrado Alvinegro, o meu timão aqui. Obrigado, viu, Fábio? R$ 5,50. O nosso elenco é bom. Discordo. Estamos sem moral. Concordo. Sem confiança. Concordo. Para fazer o básico do futebol. O 1-2. É a fotografia da diretoria sem confiança. Precisa de um psicólogo. Concordo. Um abraço, viu, Fábio? Obrigado por participar aqui com a gente no Alambrado Alvinegro. E amanhã a gente tem um jogo que pode... Meu Deus. Se o Corinthians perde do Del Valle amanhã, acabou, cara. Porque ele tá fora da Libertadores, vai ter que focar tudo na Copa do Brasil, e amanhã tem sorteio, dependendo de quem pegar também. Sim. Só tem um time de Série B, que é o Sport Recife, né? E que não é tão ruimzinho, não, tá? O Love tá metendo caixa. Tá longe de ser ruim. O Love tá fazendo mais gol que o Yuri Alberto. Com 49 anos. E a sequência do Corinthians, agora pega o Fortaleza, né? Segunda-feira que vem. Fortaleza. Casa, Botafogo, São Paulo e Flamengo fora. Então, assim, é um começo. E tem o Fluminense nesse rolê aí também. Tem o Fluminense no bolo disso aí. Então é um começo de ano que o Corinthians fez com que fosse catastrófico, porque perdeu o jogo do Goiás que não podia perder, podia estar com 6 pontos agora e respirar um pouquinho mais tranquilo, né? Inclusive tem jogo hoje. É possível Bahia, Corinthians... Se o Bahia ganhar... Se o Bahia ganhar, o Corinthians pode fazer zona de rebaixamento. Eu não lembro contra quem que o Bahia lembra joga. no começo do ano aqui, um dos primeiros programas que a gente fez,
a gente meio que fez uma perspectiva do ano, assim, né? Tipo, o que você acha que vai acontecer? Ninguém tava animado. Ninguém. Mas assim, ninguém... 1x0 Bahia sobre o Vasco. Estamos entrando na zona de rebaixamento. Mas ninguém imaginava que ia ser do jeito que tá sendo. Agora, o que mais me preocupa é... Eu não consigo ver um futuro próspero, assim, porque esse ano já foi. Esse ano acabou. Acabou. Só aconteceu um milagre. Só aconteceu um milagre. Não, mas pode piorar, né? Então, ou melhorar, mas... Então, agora, aí tem eleição no final do ano. Então, isso significa que 2024, a chance também de ser um ano bom para o Corinthians é muito difícil. Então, não sei. Tudo vai depender. Meu grande receio a partir de agora é rebaixamento, entendeu? Tá, mas acho que não acontece. Rebaixamento eu acho muito difícil. Então. Ser eliminado da Copa do Brasil, em algum momento, da Libertadores... Mas acho que rebaixamento é iminente, né? Eu acho que a Copa do Brasil... a Copa dá para chegar, né? Dá para chegar. Dá para chegar. Aos trancos e barrancos vai como foi ano passado. O ano passado o Corinthians não ganhava de ninguém fora de casa. Exato. Era uma vergonha. Continua não ganhando. Continua não ganhando, aliás. Aliás, há muito tempo não Ai, meu Deus. Saudade do Carille. Vocês aceitariam o Pinóquio de volta, não? Não, nem não sei isso. Nem. Ou isso aí é viagem, né? O Paulo Quartucci, o Wagner Oliveira estão mandando mensagem aqui, ó. Tá ganhando, Bahia 1x0 em cima do Vasco, e com esse resultado o Corinthians cai para a 17ª colocação. Meu Deus. Atrás do Goiás por 1 gol no saldo de gols. Aquele golzinho do Apodi coloca o Corinthians na zona de rebaixamento. É nesse momento. Tem uma mensagem, um superchat aqui também do Jean Rossi. Obrigado, Jean, R$5,50. Boa noite, pessoal. A garotada que está de fora é melhor que os titulares. Pedro, Giovani, que você não gosta tanto, ele cita o Biro aqui. O Guilherme Biro. Com luxo, os meninos terão oportunidade. O que vocês acham do Biro? O Biro pode ser o cara, de repente... Para ter uma oportunidade de ser o meia que o Corinthians não tem. Eu lembro que o Corinthians jogou um jogo com o Fluminense ano passado e jogou o Guilherme Biro, não fez porra nenhuma, né? Foi aquela goleada no Maracanã? Tomamos de 4x0. Mas aí também você põe todos os moleques de uma vez, dá ruim, né? Você tem que montar um time. Mas avaliar um jogo só também é foda. Aqui, eu vou até tentar puxar aqui o time que tava, o Guilherme Biro... Então é que tá, mas é um jogo, entendeu? A gente, por um jogo, a gente crucifica o jogador. Não dá pra saber se o cara é bom, tem que ter sequência, cara. Então, eu acho que, assim, o Biro... Eu concordo. Eu acho a situação do Biro, dessa molecada, eu acho que não tem, eu sempre falo isso nas lives do meu timão, inclusive, que não tem que ser tratado como solução. Eu acho que essa molecada tem que ser tratado, mano, como um adendo. De, melhorar o time, de uma outra possibilidade pro time. Mas você tratar a molecada como solução pros seus problemas, que a gente sabe que o problema tá enraizado, que o problema de elenco e etc. A gente não tem que tratar a molecada como solução. Olha o time que... E aí você fala, mas tá cheio de problema, né? Aí que você joga na... Exatamente. Eu acho que vai além, porque não é só isso. Não adianta você ter essa molecada se você não tem planejamento. É isso. Olha o time que jogou no passado com o Fluminense. Cássio, aí jogou 3 zagueiros. Robson Bambu. Robson Bambu. Robert Renan. Não sei ler mais, então. E Bruno Melo. Aí o Bruno Mendes de lateral direito e o Lucas Piton de lateral esquerdo. No meio, Cantilho e Xavier. Então, e na frente, na frente, Giovani, Guilherme Biro e de centroavante, adivinha? Júnior Moraes. Então. Eu tava nesse jogo, inclusive. Eu tava nesse jogo. Walter José de Melo, que é uma mensagem de alguém que acompanha a base do Corinthians. De repente, Vitinho, você que tá mais ligado, ele manda a seguinte mensagem. No Sub-17, tem o zagueiro canhoto, Rafa Venâncio, não sei se você conhece, tão bom quanto o Robert Renan, e o Gabriel Moscardo, volante muito bom. Às vezes tem moleque na base que é bom, e o Pofechou tem um olho clínico, cara. O Lucha fez isso no Palmeiras. O Danilo, o volante, foi ele que colocou. Patrick de Paula, Gabriel Menino. A galera acha que foi o Abel, mas não foi o Luxemburgo. Então, quem sabe o Lucha faz um trabalho de formação ali, ver a molecada na base do Corinthians, dá oportunidade profissional. É o caso já tinha um trabalho do Lucha ali, o Abel acabou depois pegando ali. É claro, não era time formado como é hoje, mas tinha um caminho ali. Né? Mas quem pôs para jogar a molecada foi o Luxemburgo. Exatamente. E ele conseguiu. O mais importante, por exemplo, Patrick de Paula, que era meio desmiolado, né? Ele conseguiu jogar com o Luxemburgo. E ele focou depois que o Lucha saiu, ele desandou. Então, dependendo do projeto, a coisa anda, entendeu? Então, eu prefiro acreditar. É uma realidade que a gente está vivendo, então a gente tem que acreditar. E, para mim, no cenário que se formou, o menos pior, de fato, é o Luxemburgo. E um setor que o Corinthians está muito carente, e a gente viu, por exemplo, o Palmeiras foi lá e buscou o Richard Rios, nem foi por uma bala enorme. Aquele Richard Rios do Guarani, que é da base do Flamengo. Exatamente. Que o Corinthians não tem volante. Quem joga na volância hoje é o Rony.
E saiu, acho até, não sei se foi no meu timão, Vitinho, que saiu que o Tudo sai no meu timão. É impressionante. Aliás, são 1.200 pessoas assistindo aqui a nossa live. Boa. Muito abraço obrigado. pro Danilo. Deixa o like aí, né, mano? Isso, deixa o like aqui na nossa transmissão. Um abraço pro Danilo, pra Cris e pro Vessonão, que é nosso parceiro. Papai aqui, Veste, Veste, a nossa Papai brisa. Veste. Papai Veste. É o papai da galera. Papai Aqui Veste, embaixo na chama ele. descrição do vídeo, tem ali o link do Alambrado Alvinegro. Clique no Alambrado para você seguir também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E curta aí a nossa transmissão. Isso ajuda a gente aqui. Segue o Alambrado Alvinegro no YouTube, que tem as entrevistas do Papo Fiel. Semana passada a gente falou com o Bruno Otávio de Nelson. Bom demais, hein? Que tem. A gente fala com todo mundo. Tem o Dinei, Chicão, Marcelinho Carioca, Basílio, Vaguinho. Tem dos caras mais antigos, os caras mais novos, da geração de 98 e 99. Tem os caras mais novos ainda. Tem muita gente legal. O Chicão, campeão do mundo. O Alex, campeão da Libertadores. E no Superchat, o Fernando Gonçalo, obrigado, Fernando, que contribuiu com R$5,50. Ele fala um negócio que é polêmico. Mas polêmico, eu vou ler, vocês vão entender por que é polêmico. Ele deixa entender que o Corinthians ele não precisava estar em tantas competições. Ó. Hoje a Libertadores é mais problema que solução no calendário. Sem uma das Copas, talvez sobre fôlego para algo melhor. Vídeo Fortaleza em 22. Que enquanto estava na Libertadores, era a lanterna do Brasileirão, saiu da Libertadores, subiu e quase se classifica esse ano de novo para a Libertadores. Não dá para a gente se comparar com o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, mas com o elenco que o Corinthians tem, com a fragilidade que o Corinthians tem, a Libertadores acaba sendo uma pressão maior. A gente não tem elenco para ganhar tudo, cara. Temos? Não tem. Eu também acho que não. Eu também acho que não tem, mas o padrão de exigência para um time grande como o Corinthians não tem como fugir disso. O grande problema é que o Corinthians tem a quinta, eu estava vendo, ano passado era a terceira. Esse ano é a quinta maior folha salarial do país. Como é que você tem a quinta maior folha salarial do país e não tem elenco para disputar todas as competições? Má gestão. Contrataram um monte de pereba, um monte de cara que é mais velho que não dá conta de ter uma sequência de jogos. A molecada não está conseguindo jogar. Então, quer dizer, má gestão tanto da diretoria na formação do elenco, quanto dos treinadores que, enfim, passaram pelo time e já estamos no terceiro treinador em 4 meses. Sim. Então, que horas que as torcidas vão de verdade lá pedir a cabeça do Duílio e do... Pedir a cabeça no bom sentido, tá, galera? Porque, tipo, hoje em dia tá tão difícil falar as coisas aí que todo mundo acha que, nossa, tá pedindo pra matar o Duílio, não é isso? Estão esperando o quê, gente? Não vai ter. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Primeiro porque já tá também prestes a... Má gestão último ano não justifica impeachment. Não é questão de impeachment, mas é de ir lá, tipo, cobrar os caras, sabe? Cobrar os caras, demorou. Para mim é o seguinte... mas eu acho que é mais incompetência do que irregularidades. Não é mais incompetência. Não, é o que eu falei, então. Para mim é incompetência do que... Assim como o Duílio não podia ser presidente do Corinthians, de repente o Lázaro não podia agora ser técnico do Corinthians. Como o Silvinho também não podia. Não tem como você tirar o presidente. Como o Coelho também o Duílio ser presidente do Corinthians é uma coisa, me dá um caminhão em Scania e falar, leva essa mercadoria até Santa Catarina. Nunca dirigiu um caminhão, eu nunca dirigi. Vai chegar ou não? Não chega. Não vai chegar. É isso. Você vai parar no meio de uma praia. Caminhão do quê? Um caminhão de carga, aquele caminhãozão. Se for de breja, então... do conteúdo ali... Você não chega. Nunca subi num caminhão, nunca dirigi um caminhão. Mas a gente eu falei aqui no Alambrado... Dos volantes, mas segue, pode não, eu falei aqui no Alambrado em outras oportunidades sobre esse lance da gestão do clube. Tipo, que tem essa dificuldade na formação de elencos já há algum tempo, né? Então, quer dizer, os caras que sempre olhavam jogadores como Jusilei, né? Os caras... o Elias, Paulinho, Ralf, ninguém vê mais nada, então tem essa dificuldade de contratar. Os jogadores existem, eles estão aí. E tem que parar de colocar amiguinho, cara, sabe? Eu acho que o Corinthians está com essa dificuldade porque está se colocando muito amiguinho para trabalhar. Então o Coelho era amiguinho, o Lázaro amiguinho, o Silvinho amiguinho, um é amiguinho do outro na diretoria, sempre os amiguinhos. Eu venho falando há muito tempo desse lance do profissionalismo, que tem que ser uma gestão profissional no clube de futebol, coisa que é muito difícil de acontecer. Isso não é só o Corinthians, né? São todos os clubes. O São Paulo tem sofrido muito também, só que, cara, não tem o que fazer. Então, porque... mas é tanta insegurança dessa diretoria que é isso. Uma pessoa insegura, o que ela faz? Ela coloca os amigos dela para trabalhar junto com ela, porque assim ela se sente acolhida, se sente protegida, né? Uma pessoa insegura, antes de tomar uma decisão, ela liga para a principal torcida organizada do time para saber o que os caras acham. Entendeu? Exatamente. Cara, é muito Eu acho que é normal, assim,
você cercar de opiniões. Então, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, aí eu posso ligar para o Fabrício, posso ligar para você, Zeca, posso ligar para o Vitor. O que você acha disso? Eu acho normal, sinceramente. Mas você tem que decidir. Claro. Você tem que pôr o pau na mesa. Outros presidentes já devem ter ligado, não é a primeira vez que isso acontece. Mas uma coisa eu acho assim, primeiro que isso assim, tipo, não, nós falamos com a gaveta. Mano, não conta pros outros. Faz na encolha. Sim. Sabe? É muito passar a nota de incompetência. Eu também acho. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar sobre os volantes, que saiu, até tem a mensagem aqui do Ricardo Miranda, sobre os 2 volantes. Será que ele não vai jogar com Fausto, Vera e Maicon alinhados? Você tinha falado isso. Eu falei, não sei se foi o meu timão, acho que foi o meu timão que deu a notícia de que ele teria treinado Fausto e Duqueiroz? Com Fausto e Maicon. Fausto e Maicon. Pra mim, o Maicon é o volante de mais qualidade que o Corinthians Como tem. ele fez com o Rincon e Vampeta. Ele não consegue, né? E ele compara. Ele não tá comparando, né, Ricardo? Eu entendi a sua colocação. O Fausto e o Maicon seria como o Rincon e Vampeta, jogando mais pelo lado e tal. Mais com a bola, entendeu? O Corinthians ficar com a bola. Se dá pra comparar, né? Não dá. A questão é que o Fausto, ele trabalha muito bem a bola. Eu era um crítico do Fausto Vera, que você sabe. Saída de bola dele. Mas ele tá jogando bem, ele melhorou. Alguma coisa aconteceu no futebol dele que ele melhorou. Você falou aquela coisa do Yuri Alberto sair com a camiseta seca, seca no jogo. Tem uma coisa que, se você prestar atenção no Fausto, cara, ele pede a bola o jogo inteiro. Deve ser até irritante jogar com ele. Porque você vê o tempo todo assim, ó. O tempo todo, cara. Ele olha pros lados, né? Olha pro lado, o outro recebe a bola. Mas isso é bom. Sim, quem tá jogando dentro de campo é bom, é um escape. O cara que tá pedindo a bola assim. Não, ele pede bola o jogo inteiro, cara. Só que eu não acho que tinha que ser ele. O cara é um volante. Já começa daí. Pra gente jogar, tem que ser um meio, um cara que vai articular. Mas não tem, né, cara? Essa é a grande dificuldade. E o Fausto Vera, a característica dele, que é essa de passe, de uma aproximação também, que ele tem a característica de chute, né? Tá chutando e tudo mais, é para segundo volante. Você colocar ele como primeiro volante, você perde o Fausto. Então, mas o Maicon também não é primeiro volante. Exatamente. Então, aí a gente tem tá que ver o dois segundo volante. Se bem que também, se você parar para pensar, nem o Rincon, nem o Vampeta, que saía bastante pro jogo, volante. Era primeiro volante. Ele adaptou o Vampeta como primeiro volante. Aliás, ele revezava. Às vezes o Rincon vinha também fazer a do Vampeta. Então, assim, se ele conseguir trabalhar esses caras, são 2 caras que têm qualidade para jogar. Luxemburgo sempre gostou de cara que tem qualidade para jogar, não volante cabeçudo. Foi ele, inclusive, que fez o Rincon, que era um meia esquerda, jogar de volante. Sim. Então, cara, por incrível que pareça, eu tô esperançoso com o Professor. Eu também tô. Corinthians. Em cima do que o Zeca falou, tem uma mensagem do Carlos Eduardo. Melhor o Lucha, desculpa, Fabrício, melhor Lucha que Lázaro, Coelho, Silvinho. Também acho. Todos esses caras aí que são os amiguinhos. O Pinóquio, eu também acho melhor que todos. O Carlos Eduardo contribuiu com R$22 aqui com a Alambrado Alvinegro e o meu timão. Falou mais ou menos o que a gente estava falando uns 2, 3 minutos atrás. Um cara que nunca foi nem gerente de agência, jamais assumirá a presidência do 5º maior banco do país. Não importa o currículo ou quão simpático, só que não é o 5º, é o primeiro, tá? Não importa o currículo ou quão simpático o sujeito seja. Proporcionalmente falando, foi o que o Duílio fez. O que ele quis dizer, eu entendi a metáfora dele, é porque é o 5º, a folha salarial mais alta do país. Perfeito, desculpa. Perfeito. Foi isso que ele quis dizer. Então, obrigado, Cascão. Tô com o hino do Corinthians aí, Cascão. Muito obrigado. Tamo junto, Carlos. É isso aí. Tem mais um superchat aqui, ó. Do Wilson Camargo, que contribui com R$5,50. Somos gratos aos campeões de 2012, mas não dá mais. O Marcelo ganhou 50 títulos, passou dos 30 e o RM mandou embora. Isso é profissionalismo. Tá. O Marcelo lateral esquerdo e o Real Madrid mandou embora. Cara, eu tô cada vez mais convencido de que tem que limpar os medalhões. Cara. Então, acho que isso é até um debate interessante sobre padrões de contratação. Esse negócio de, ficar contratando um cara que estourou no Corinthians em tal ano. O cara voltou, mas será que há muito tempo? A única coerência do Duílio é essa. Contrata os velhos, contrata o Luxemburgo. É um padrão de contratação que você talvez agrade a torcida, principalmente quando no anúncio e tudo mais, você engaja e tal. Mas será que é o padrão certo de contratação? Não é, lógico que não. Eu não acho. É assim, a não ser que o cara venha com... Sim, não, porque a gente pode falar quantos que voltaram, desse elenco de hoje que já voltaram. Não, então, a não ser que eu quero dizer assim, seja um Ronaldo, um cara que é um fenômeno. Sim, aí você é fora de série. O Roberto Carlos até jogou bem no Corinthians também, acabou não conquistando títulos, mas era um cara fenômeno também ali. Agora, esses caras que têm retornado para o Corinthians
estão retornando numa baixa violenta, né? Que é o caso do Paulinho. Diferente do Renato, normalmente só o Renato ganhando uma bala violentíssima. Então, quer dizer, você está contratando um cara com a grana que você contratou o Paulinho, que paga mensalmente pro Paulinho, você contrata 3 caras, jogadores bons, jogadores que você vai buscar no mercado aí, sabe? Depois tá parecendo aquele retiro dos artistas, né? Mas é igual, Aquele que é ali na... Não, é no Rio, aquele que usa. Não, mas tem aqui em São Paulo. Tem ali no Puta, como é que é o nome lá? Tem o Retiro dos Artistas, os velhinhos ficam lá, coitado. Agora, tem uma coisa também. Essa contratação do Luxemburgo hoje também não tem um pouco... Que a gente não tinha técnico para amanhã, né? Não, mas eu acho que... Ia ser o Lázaro. Ia ser o Lázaro. Então, na mas... verdade, parece que então, o Lázaro ia assinar e o Danilo meio que ia ficar como auxiliar ali. Não, mas acho que na Libertadores não podia, hein? O Danilo não podia. Não, o Danilo não podia. Mas eu digo, o Lázaro ia assinar porque ele tem a licença. Algum dos 3 ali, que é o Luciano, ex-zagueiro, e o outro lá. Não, o Luciano foi embora já. Não, mas o outro que tava... É o Thiago Largue. Ele foi embora também? Foi também. Foi embora. Então porque o Thiago Largue é quem poderia ficar. Então, mas não, o Largue foi embora. Mas se fosse o Lázaro, ia ser uma vergonha, né, gente? Uma vergonha. Sim. Então, eu acho que tem de incompetência. eu acho que rolou um certo desespero. Assim, mano, então, isso é alguém. Isso é um ponto interessante, viu, Zeca? Sobre o bid, né? Bid. Então, porque o bid já fechou. Tem muita gente mandando. O Carlos Eduardo mandou mais um. Não teria tempo hábil? Não bidou, né? Até às 19 horas era o bid. Mas falaram que amanhã pode bidar e aí ele pode estar no banco. O bid virou verbo, velho. Demais o bid. E aí ele pode aparecer no bid, então, amanhã, e aí ele pode... vai chegar A gente chegou aqui a 1.500 pessoas assistindo Boa. A gente no E o like, hein? E o like, Fabrício? Deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Sim, aqui na descrição do nosso vídeo tem o link do Alambrado Alvinegro. Você quer ver o Cascão falando um monte de coisa, o Zeca, o Michelete, eu falo umas groselhas também, o Vitinho também que participa com a gente, o Vessone, e um monte de gente da hora que participou. Oscar Schmidt esteve com a gente aqui, Marcelinho Carioca, o Chicão, o Alex, o Fabinho, ponta direita de 90, campeão Temos brasileiro. Os cortes aí o também, Basílio, muita coisa legal. O Carlos Eduardo mandou aqui mais R$2,20 para criticar mais um pouquinho ainda, tá certo, Carlos Eduardo? Então é isso, pessoal. Curta aqui a nossa transmissão. Agora falando um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Em relação a placar, o Sornosa vem aí amanhã. Meu Deus. Sornosa, que não jogou porra nenhuma no Corinthians. O Sornosa não tem nem 30 anos, hein? Mas ele lá tá... mas quando ele tava no Corinthians 5 anos atrás, ele parecia que tinha 35 anos. Mas quem é melhor meia hoje? O Sornosa ou o Juliano? Pra mim são duas bosta. Fala bem a verdade. Português, claro. Assim. Mas alguém é melhor. Você tem que escolher um pra jogar. Você escolhe o Sornosa ou o Juliano? Eu escolho o Sornosa. Pra você ver como a nossa face tá... Um time que o Sornosa ele é um meia ofensivo. O Juliano, ele não sabe o que ele é. Ele tá meio perdido. Não, o Sornosa é o cara do time, hein, lá, hein? cara. Ele é o maestro, velho. Você assiste os jogos do Del Valle, o cara é o maestro. O Becker que é o defensor do Cantilho, né? Ele defensor é pouco, né? O Becker tá de sacanagem. Defensor é pouco, né? Mas eu dei razão pra ele quando ele veio aqui. Você deu razão porque foi antes do jogo. Qual jogo que foi? Que aí no jogo seguinte que vocês defenderam o Cantilho aqui, ele fez um jogo horroroso. Aí eu falei, puta, bem que tadinho do Becker, né, mano? Nossa. Não, mas é que eu acho que foi contra o Cruzeiro, que ele entrou bem no intervalo. E o Becker veio aqui na segunda-feira. Qual foi o jogo seguinte? Que ele falou que mudou o jogo, né? Foi a derrota pro Remo. Foi a derrota pro Remo que o Cantilho jogou, saiu no primeiro tempo, acho que foi. Horroroso. Eu lembrei de vocês. Vamos defender o Lembra do Becker, Grosso. Tadinho do meu... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O Corinthians... Que a gente fica você não curte assim, o Cantillo, é isso mesmo? Não curto, eu acho ele horroroso. Não joga nada, absolutamente nada. Mas assim, aí que tá, o elenco do Corinthians... Sabe o que eu faria, sem sacanagem? Correr, cara. Hoje eu faria o seguinte, eu falei pros caras aqui, eu pegaria o Cássio, que o Cássio é um cara que incriticável, eu não consigo criticar o Cássio. Cássio é o Cássio. O Cássio, eu deixaria o Fagner e o Yuri Alberto pelo potencial e o Roger Guedes, talvez o Maicon. E mandaria todo mundo embora acima de 24 anos, vai. Todo mundo embora, limpa o elenco. É que não dá para fazer isso. Sim. Mas, cara, para revolucionar, no final do ano, se eu sou presidente, no final do ano, eu faria isso. Inclusive, isso é um ponto interessante. Muitos jogadores, não sei se vocês já falaram aqui, muitos jogadores, esses medalhões que a gente está falando e tudo mais, encerram o contrato no fim do ano, hein? Então é isso, já falamos aqui. Inclusive Renato, e de todos esses, eu liberaria todos. Os caras vão ficar bravos comigo aí, mas inclusive o Renato Augusto. Fica tranquilo então, aqui, por isso que eu acho que porque o cachorrão vai ser um ano difícil, entendeu? Porque mesmo se você faz essa mudança toda, é mais um ano para você
Você não pode ter um cara. O Cachorrão MC fala assim: esse que é o Cascão do Neto. Sou eu mesmo. E o outro fala aqui, ó, que o Cascão me representa, o Marcos Lambiase. Boa, Marcos. O Cascão me representa. Verdade, assim, eu tenho minhas convicções. Sim. Eu achava, quando o rolo do Cuca, eu falei, os caras até falaram, caralho, você tinha informação. Mas não era informação, era... Feeling. Que o Cuca, ele ia classificar e ia sair fora. Para mim, isso ia acontecer. A pressão estava muito grande. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu no Corinthians mesmo. Infelizmente, assim, se ele não tivesse aquele outro problema, enfim, o extracampo, eu acho que o Cuca poderia dar jeito no Corinthians de uma maneira diferente. Ele talvez fosse o cara ideal para esse momento do Corinthians, não o Lucha, que está ultrapassado. Não, muito melhor o Cuca do que o Lucha. Pois é, como treinador, mas ele tinha aquele problema e ficaria insustentável. Qualquer pauladinha, não vou falar esse termo, pelo amor de Deus, mas qualquer Rossi, empate ia dar problema. O Jean Rossi tem um superchat dele aqui, R$5,50. Obrigado, Jean. Curta a gente aqui no Alambrado Alvinegro, aqui embaixo na descrição tem o link do Alambrado Alvinegro, você pode curtir também a nossa live aqui no meu timão. Pessoal, o Lucha, aí uma informação, talvez o Vitinho, que é um cara que está mais antenado ali no dia a dia do clube, mas talvez se não souber, a gente pesquisa aqui, tá tudo certo. Pessoal, o Lucha virá com comissão ou não terá? Aparentemente não. Aparentemente só o Lucha mesmo. Porque aí ele Lázaro assim, será o auxiliar. Informação, inclusive, do GE. Globo. Se eu não me engano, antes eu li que o Lázaro será o auxiliar dele fixo. O Antônio Melo não vem? Que milagre. Lembra? Porque o nosso preparador físico não... Eu vou completar o que ele escreveu aqui, o Jean. Porque ele contribuiu com R$5,50. Ele está acreditando na Alambrada e acreditando no meu timão. E está convidado já, Jean, a seguir a gente também no Alambrado Alvinegro. Nosso link está aqui embaixo. Se inscreve aí, Alambrado Alvinegro no YouTube. Porque o nosso preparador físico não treina nem os meninos aqui da creche perto de casa. Ele é fraco. Então. Essas coisas não chegam pra gente, né? Assim, o nível do trabalho, da preparação. A gente só percebe isso quando quando o time machuca muito, tem excesso de lesão. Mas a gente não vê, de fato, não consegue avaliar o trabalho de um profissional da preparação física numa condição normal. A gente precisa... são só quando surgem as lesões. Talvez mereça uma avaliação. O Michael não recupera nunca. O Renato... O Renato, tudo bem, foi uma lesão mais grave. Foi no gol do joelho. Mas, cara, o Yuri não consegue jogar, sei lá, tem muitos casos aí, né? Então, sei, é o caso de fazer uma avaliação. Mas, independente disso, eu acho que o grande problema é técnico. O Corinthians tem dificuldades da boleirada. Técnico que eu falo dentro de campo, né? A boleirada acho que tá faltando. Não estão jogando bola, velho. E desses caras, o Roberto manda aqui R$2,20. Obrigado, Roberto. Eu ficaria só com o Cássio, o Vera, o Guedes e o Yuri. Mas o Vera, quantos anos tem? Eu falei a todos abaixo de 20, 25, todos acima de 24. Se for 25, eu me perdoe, o falso Vera também ficaria. Mas, cara, é difícil aguentar esse elenco aí. E só para informar, meu Cascão, então é isso mesmo. Eu acabei de dar uma lida aqui no GE. Globo ali, os amigos lá do GE. Globo. Ele vem sozinho e Fernando Lázaro será o braço direito dele. E aí uma questão que eu vou propor para vocês. O Corinthians, ele pega amanhã o Del Valle. Então tá na minha... O tá Vera dentro da 23, sua... tá na minha... Pode limar todo mundo de 24 para cima. Que eu até vou puxar quem foi que jogou isso aqui, que é o Henrique Ariel. Obrigado, Henrique, por participar. O Ian Kennedy fala também, Cascão, você tem razão, manda essas múmias embora e sobe o sub-20. Pensei que fosse só o hino do Corinthians. O Zé do Carmo, inclusive, que é um membro do canal do meu timão, o Zé do Carmo. Mas não é o Zé do Carmo, o Zé do Carmo volante. Não, é outro. Que, inclusive, deve gostar muito dessa sua... Da minha declaração. Da sua declaração, ele que é adepto ao fim dos aposentados do timão, ele fala, né? E é verdade. Um abraço pro Zé do Carmo, inclusive. Grande Zé do Carmo, nome de craque. Membro do canal. Eu vou puxar aqui, tá mais lá para cima. É o Henrique Ariel, aí a pergunta, a questão dele é a seguinte: o Corinthians pega o Del Valle amanhã. Perfeito. Perder o Del Valle é um placar... já era. Absurdo. Não é um placar absurdo, assim, absurdo no sentido de é uma zebra quando eles perderam o Del Valle em casa amanhã? Não, infelizmente. Podia ser, né? Hoje em outros tempos era. Hoje não. Hoje está normal. Aí o Corinthians são 16 times na Copa do Brasil. 15 são de Série B. De Série A. Tirando o Corinthians, obviamente, o Corinthians tem só o Sport para pegar de Série B. Se o Corinthians perde do Del Valle amanhã e é eliminado da Copa do Brasil, e o Cudê sai do Galo lá, por exemplo... não. E aí? Não, eu também não gosto do Cudê. Eu só dei um exemplo. Ou o Vojvoda cai no Fortaleza. Ou um técnico que aparece no mercado. O Lucha vai seguir? Cara, segue. Eu acho que segue, sabe por quê? Porque
cada vez vai até o final do ano vai ficar cada vez mais difícil de algum técnico vir pro Corinthians, até por causa da história da eleição, né? E assim, Corinthians caindo na Libertadores, caindo na Copa do Brasil, provavelmente vai fazer um brasileiro tenebroso. Ninguém vai querer essa bucha. Com eleição, com tudo, ninguém vai querer. Cara, e abre até uma polêmica aí para próximo presidente do Corinthians, né? Porque a eleição é no final do ano e essa chapa Renovação e Transparência, o Duílio não se coloca nessa chapa, mas né? Então essa chapa Renovação e Transparência que está desde 2007, eles se colocam como vai ter ainda não surgiu o candidato da situação. A gente está aguardando ansiosamente, né? Teve esse vídeo polêmico de hoje em dia, de ontem, né? Que saiu hoje, do churrasco lá, enfim, que a gente teve informação que teria sido armado assim, para juntar oposição e situação, para fazer lá uma celeuma danada, para enfraquecer a oposição. Fato é que o Corinthians precisa de uma gestão nova, cara. Precisa de uma visão mais profissional. Pensamentos novos, acho que... Cara, tá mais do que necessário a participação da torcida nisso, entendeu? Precisa abrir para o fiel torcedor poder votar. Usem os critérios que puder usar, mas precisa ter precisa sair. Eu sei que os sócios do Corinthians vão ficar bravos comigo, mas é um fato, cara. Não pode um universo de 3 mil decidir por 30 milhões. É até meio vergonhoso, sabe? Então acho que precisa mudar um pouco. Eu estava conversando com o Vini, que trabalha na ESPN comigo, inclusive tem uma mensagem legal do Stefano. Ele falou assim, ó, a mulher do Vessone trampa na mesma empresa que eu. Outro dia eu vi o Fabrício lá também. Um abraço, Stefano. Boa. E eu morava no prédio do Cascão. Olha aí, mano. Como é o nome dele? Stefano. Pô, ele é gente boa, Stefano. Um abraço para ele, é gente boa mesmo. Agora eu falava com o Vini, desculpa, Zeca, que era em cima do que eu lembrei do Vini da ESPN, eu puxei essa mensagem aqui. O Inter tem 60 mil. Isso, sócio torcedor. 60 mil sócios torcedores. A votação do Inter online? Tipo, votação com urna eletrônica. Urna? Tem debate político. Os candidatos vão nos caras. Aqui na Alambrado Alvinegro, o sócio torcedor vota no Inter. Vota no Inter. Tem que ter ali 5 anos de contribuição. Então, legal, são 60 mil pessoas que votam. Aí, ó. E, sim, nunca tem situação ou oposição, não é isso. O cara se candidatou, aí para ser candidato tem que ter Tem alguns requisitos. Mas ali, o Augusto Melo veio aqui, ele falou que 1.600 pessoas. Ele ficou com receio. O que ele falou é que justamente ele colocou o ponto negativo do sócio-torcedor votar, que é o fato do time estar mal, então seria facilmente manobrado por isso. Se o time tá mal, tá certo. Tem que Mas votar. Tá certo. Eu também penso isso. O time tá mal porque a diretoria tá fazendo coisa errada. Então, é claro, não seria... Não sei quantos sócios tem. Não, ele falou assim, então o argumento dele é assim, você coloca um cara aqui, a torcida para votar, ela vai no vai da valsa, ela vai do momento. Vai do momento do time, entendeu? Que é como tem que ser. Mas talvez o que ele queira colocar, eu imagino que seja isso. O Corinthians perdeu um jogo, muda a opinião. Ganhou um jogo, muda a opinião de novo. E não faz avaliação do imediatismo, eu discordo. Diz, né? Como se todos os dirigentes lá que votam, ninguém muda de lado, né? Não, pelo contrário. Na verdade, assim, se perpetuou a gestão do Andrés, Roberto, esses caras, o André Sanches fez a pior gestão possível no sentido financeiro nesse segundo mandato dele, deixou o Corinthians com uma dívida de mais de R$1,5 bilhão de reais. E na verdade, a situação foi reeleita, né? Porque o Duílio deu sequência, mesmo e a conta dele foi reprovada. Não sei se vocês lembram a conta do André Sanches. O Vessone falou aqui, né? Ele falou, só que não deu tempo lá do impeachment, né? Pandemia. Só que o Corinthians vinha de um tricampeonato paulista, vinha do Campeonato Brasileiro, de uma sequência boa nos últimos anos, então se escondeu muita coisa, e título esconde muita coisa, né? Não, então, esse argumento aí eu acho uma... Olha a fase que o Corinthians porque até parece que os dirigentes do Corinthians também não mudam de lado conforme dança a música ali na hora de votar. O BG delas fala assim, Cascão, você tá maluco, o Cantilo não jogou contra o Remo. Mas foi eu que falei. Mas foi um outro jogo aí que ele não jogou nada. Aliás, ele nunca joga nada. O Gustavo Honório falou, eu sou palmeirense, só faz que o Corinthians está. Duílio Monteiro Alves, o melhor presidente que já passou pelo Corinthians. É lógico, né? Porque o palmeirense dando a cornetada aqui no Alambrado Alvinegro. Mantuan que tava para voltar, né? Agora, no meio do ano. A tendência é ele voltar, só que a equipe do Zenit lá gosta muito do Mantuan, né?
Os caras gostam muito do Mantuan. Cara, e aí eu eles gostava podem... do Mantuan também, mas mais por uma função tática. Não, e ele se vê agora, ele faz aquele lado direito ali. Perfeito. É o cara perfeito. É o cara que eles precisam. O jogo contra Exatamente o Boca na isso. Bomboneira, ele jogou muito bem, o Mantuan. Teve uma lesão, acho que ele sai lesionado. Mas ele foi muito bem. O chute dele é muito bom de fora da área. Então, quer dizer, a gente deu o Mantuan, que é bom. A gente deu... Não é isso? Robert Renan, zagueiro Duqueiroz, bom. Duqueiroz, que até então era titular. Preferência no Pedrinho. Preferência no Pedro. E pegou um atacante que não faz gol. Puta, que fase, viu, mano? Mas então, só completando o Mantuan, né, é possível que ele continue lá, né? Os caras gostam bastante dele lá. Então, mas a questão é bem possível, mas a tendência não era assim, pra voltar, ponto, vai voltar. Agora na metade do ano. Exatamente, só que a possibilidade de eles comprarem o Mantuan, né, ele ficar por lá mesmo. Só que tem uma questão, se não me engano, de passaporte, alguma coisa assim nesse sentido que eles estão correndo atrás lá. Ou vão transformar o Mantuan em russo. Os caras fazem, tem uns milagres aí, né? E aí ele fica por lá. O Pofechô chegou, e aí tem mais de uma mensagem, sobre isso que eu vou perguntar para vocês agora, que vai parecer uma loucura, mas a galera, tipo, lembra do cara que um dia ele jogou bola, vocês devem até imaginar de quem eu tô falando, né? Será que o Pofechô vai fazer o Luan jogar bola? Meu Deus. Não. Eu não acredito. Eu não acho que ele... Não é possível. Eu acho que o Luan poderia até tentar. O professor Lucha podia até tentar. O problema é que foi uma coisa que a gente estava debatendo outro dia aqui no Alambrado. Eu acho que você valorizar o Luan nesse momento, dar oportunidade para ele se valorizar nesse momento, e vai que o cara joga bem. Não, mas se ele jogar bem, eu pensei nisso que você falou, mas se ele jogar bem, ótimo para nós. Ó. Não, mas aí a torcida vai pressionar para renovar o contrato. É que hoje é uma utopia, mas vai que o cara vira um fenômeno da noite pro dia com o Luxemburgo. O futebol é louco demais, né? Então, vai saber. Mas cara, na situação que a gente tá, se ele estiver jogando bem, se ele jogar bem, cara. Eu acho que o cara vira o artilheiro. Mas é que eu acho que isso o cara vira o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas peraí, se ele virar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu renovo o contrato com ele, cara. Aí ninguém pensa duas vezes, né? E ele ficou roubando entre aspas, tá? Porque senão os paladinos aí também vão ficar bravos. Roubando é o jargão utilizado no futebol para falar que o cara não joga nada e recebe o salário, tipo isso, né? Porque senão já viu, né? E a questão... tem gente o salário não é baixo, né? O salário não é nada baixo. Mano. O Luan tem que ir pra Rússia. Os caras... É verdade isso daí. Poderia envolver o Luan, né? Do Yuri Alberto, podia ter dado o Luan, velho. Os caras podiam mandar um DVD do Luan na época do Grêmio, pôr uns gols lá do Corinthians misturado. Pô, ele mandava o Luan pra lá, cara. Pô, tá louco. Ser malandro nessa hora também, né? Aí tem algumas mensagens também sobre alguns jogadores que a torcida do Corinthians dificilmente critica. E eu faço parte dessa turma, porque os caras são importantes na história do clube. Eu até sou um cara que critico mais jogadores do que os outros falam mal. Por exemplo, o Cássio e o Fagner eu não falo mal. Inclusive aqui no Alambrado, se pudesse, eu ia ter uma plaquinha. Nesse ambiente não se fala mal do Cássio. Não, e teremos... Perfeito. E aliás, posso falar uma coisa legal? A partir da semana que vem teremos cenário novo aqui. Olha aí, hein? Então, o nosso Resenha do Alambrado, que é às segundas-feiras aqui, terá cenário novo. Nosso boteco. Vamos até tomar uma aqui. É mesmo? Uma água. Ou não, então... não sei. Fica aí na dúvida aí. Mas vamos. Aí você vai querer vir sempre, né, Vitinho? Pô, mas é óbvio, pô. Aí os caras vão brigar lá no meu timão para vir aí. Exatamente. O Vitor Demetrio, nos bastidores aqui. Vai ter uma porção, vai ter os negócios. Torresminho, franguinho, passarinho. Salaminho. Fora o iscão, né? Ô, Vitor, eu concordo com você. E eu tô pensando em fazer isso. Botar assim, nesse ambiente não se fala mal do Cássio. Porque eu não falo mal do Cássio em momento algum. Outro cara que eu não falo mal é o Fagner. Ele dá voador, cara, falar a verdade, eu gosto. Joga muita bola então, e eu também não falo mal do Gil, porque eu gosto muito do Gil. Mas o Gil, eu gosto do Gil. Acho que ele é um baita no zagueiro. Eu gosto do Gil, Se ele tiver um cara novo do lado dele, ele ainda rende. Não, eu gosto do Gil, mas chegou o final do ano, não renova. Mas, por exemplo, o contrato do Cássio e do Fagner vai até quando? Não vai até o final do ano. Não, eu acho que é final de 24, se eu não me engano. Final de 24. Se eu não me engano. E aí? Não, para mim o Cássio é contrato vitalício. O Cássio continua. O Fagner não dá para saber. Mas e a transição? Porque o Cássio não vai ser goleiro eternamente do Corinthians. Não, mas ele joga mais... tem o Carlos Miguel. Cássio então, até 24 mesmo. Como fazer a transição do Cássio para outro goleiro? Porque é um problema que vários times passaram. Eles passaram com isso no Marcos. É verdade. O São Paulo passou com isso com o Rogério Ceni. Assim, o Corinthians vai passar com isso do Cássio também. Então, acho que talvez fosse a hora de ter um técnico que nem o Pofechô
para juntar o Cássio junto com o Carlos Miguel, de repente, a gente precisa fazer a transição. É o cara, Carlos Miguel, para vocês? Eu acho que é, cara. Às vezes que ele jogou, bom, ele foi bem. Bom goleiro. Pessoas que eu conversei de lá de dentro, inclusive, quando eu tive oportunidades, os caras falam que o Carlos Miguel cata muito, mano. É muito bom. E ele tem E outro dia ele deu ele foi para dar um soco no cara lá, e o negão é grande, hein, meu? Os caras... Ele se impõe. Ele é maior que o Cássio, Ele tem mais de 2 metros, pô. Sei lá quantos. E o que eu queria perguntar para você é exatamente sobre os mais velhos do time. Para mim, tirando o Cássio, o Fagner e o Gil, o resto, cara. Renato também? Não, Renato Augusto não conta, Renato Augusto é outra coisa. Para mim, tirando o Cássio e o Fagner... Os caras estão jogando hoje, entendeu? Todos. Tinha que limar, cara. Muito obrigado e tal, mas não dá mais, cara. Para mim, tirando o Cássio e o Fagner, lima todos. Eu vou igual acima de 30 anos. E eu vou igual o Cascão, não tenho nada contra o Gil, mas... Mas já deu. Ué. O Renato deixaria, mas igual vocês falaram aí, o restante pode... O Fábio Melo até diz, o Cássio pode jogar até os 42 anos. A gente não consegue renovar nada, tá ligado? É outra coisa, cara. A gente não consegue renovar nada. A gente nunca vai ficar sempre na mesma. 2 metros, o Marcelo Mota tá falando que o Carlos Miguel tem 2 metros e 4 centímetros. É isso mesmo, 2 e 4. E talvez ele seja um goleiro para fazer aí a transição do Cássio. Agora, essa é a minha ideia do Paulinho de centroavante. Você acha que é muita loucura? É por isso que eu não sou técnico de futebol? Vou deixar pro Zeca. É por isso que eu não sou técnico de futebol, né? Porque eu disse isso outro dia e falou assim, é por isso que você não... Tava num bar vendo o jogo do Corinthians no sábado, um brother ficou falando assim, mete o Paulinho de centroavante e tira o Yuri Alberto. E eu falando pra ele, mas você é louco, que Paulinho de centroavante? Se o Paulinho fosse entrou, aí ele falou assim, você vai ver. Aí o Roger Guedes deu no pivô, ele ajeitou. Sobrou uma bola na área, ele quase meteu o gol. Ele falou, tá vendo? O Paulinho hoje é centroavante, cara, mas ninguém vê isso. Mas se ele fosse centroavante, esse gol que ele perdeu, ele faria. Não, mas não perdeu no detalhe. Ele virou e chutou, a bola passou perto. Vai ter jogado, inclusive. Ali. Não, ele entrou bem, mas eu não sei, cara. Eu acho que ele faz parte dessa... Ele era essa meiuca aí. Ele era desses aí que tem que ir embora, sabe? Eu também acho. Então... O Corinthians foi essa não vai ser essa Towns aí. Meu Deus. O Corinthians acabou herdando esse salário milionário do Paulinho aí, por causa da Towns. E foi outra lambança violenta do presidente. Essa diretoria só toma chapéu, né? Impressionante. E o doutor Herói Vicente, que é o diretor jurídico do Corinthians, ele veio aqui no Alambrado Alvinegro, inclusive se inscreve aí que tem o doutor Herói falando justamente sobre isso, que ele fala que a diretoria jurídica disse não para o Duílio para a assinatura do contrato da Townsend. Só que o Duílio matou no peito, bancou e fez. E aí tá o que aconteceu aí. O Corinthians acabou herdando esse salário milionário do Paulinho, uma grana que poderia estar economizando. E uma boa grana. Pô, tá louco. E aí eu fui falar isso aí do Paulinho. E aí, o chat tá como agora nesse momento? Tá bombando aqui, 1.500 pessoas. Muito obrigado por participar com a gente aqui no Alambrado. Curta aqui a nossa transmissão. Boa. A galera pedindo, vocês têm que entrar no ar mais Romero, cedo. velho. A gente não falou do o Danilo, acho que tomou... O que aconteceu ali, lembra? Na escalação. Ninguém esperava. Vai, Gascão. Esse é o momento, Gascão. Não é possível. O momento descascando. Eu acho que o Danilo tomou uma lá nos botecos de Itaquera antes de ir pra lá. Porque não é possível, cara. Colocar o Romero não tá conseguindo nem andar no Corinthians direito, cara. Mal demais. Ele dá o passe de cara, fraquinho. Não dá, velho. O Romero, não sei o que acontece. O Romero não é nem sombra do Romero que jogou no Corinthians. Eu tava assistindo o jogo no bar também, eu olhei assim e falei, é o Romero? Eu falei, não é o Romero. Surpreendeu todo mundo, Ele só fez um lance, que ele deu uma bicuda na torcida do Palmeiras uma hora com a bola. Os caras ficam bravos. Cara, uma vergonha. Eu me decepcionou muito. O Romero é outro cara que... Eu não sei até quando vai o contrato do Romero, porque a informação que eu tenho, eu já passei também aqui, é que o Romero veio numa questão de... tinha uma dívida do Corinthians com o Romero, então, para sanar essa dívida, fizeram esse contratinho aí. Então, na verdade... Nossa, sério? Então, na verdade, é absurdo, né? Ele não tá jogando nada, não deveria nem ter sido feito, não deveria nem ter vindo. Então, o Corinthians tem que pegar mais esse bonde... Tá colecionando o bonde, né? Porque você pegar aí, tem o Romero, tem o Luan, tem um monte de cara que não tem nem condição de jogo mais, cara. Não tem condição de jogo. Até final de 2024 também o Romero. Coisa parece um brechó, né, mano? Brechó. Cara, brechó. O termo é isso. O Corinthians tá parecendo um brechó, um monte de jogador velho. O Corinthians não acha? Eu tava vendo o Fluminense jogar, o Fluminense foi lá e achou o Arias. Bom, hein? Bom jogador. Bom, hein? Qual outro time que eu vi que achou? Eu tava vendo o Inter jogar, até aquele Depena. Tem o gol que ele fez contra o Goiás agora no final de semana. E quem mais eu tava vendo? Outro time aí, eu vou lembrar já quem era. Por que o Corinthians não acha esses gringos bons de bola, cara? Achou o Otero. Não é verdade? Otero, cara, os caras estão aí. Outro lá, o
Casares. O próprio Galopo no São Paulo. Esses aí foi uma enganação, né? Esses Casares, o barriga de cadela. O Casares era o barriga de cadela grávida lá. O lateral direito do Inter, o Bustos, é muito bom jogador. O Davi também. tá falando, o Marcelo Mota, aliás, Cascão, o Matheus Pereira no meio do time melhora. Acho que não é o Matheus Pereira, ele tá falando o Matheus Araújo, né? Matheus Pereira era aquele outro moleque que foi vendido que tem dois Matheus Pereira, né? Pro futebol. Ou o Matheus Pereira que... foi pra Juve, se fosse contratado o Matheus Pereira que foi pra Juve. Não, acho que ele tá falando do Matheus Pereira, aquele que vários times sondaram há uns 2 meses. Tava na Arábia. Isso. Porque então, esse outro Matheus Pereira que comemorava que nem o Sócrates na Copinha contra o Flamengo. Como é o nome do nosso parceiro que veio aqui, da ESPN? O Donk. O Donk, ele falou bem do Matheus Pereira. Ele deu uma sugestão de um lateral esquerdo aí, ó, diretoria do Corinthians. Presta atenção aí, o Donk é especialista em futebol internacional. Futebol internacional, trabalha na ESPN e cobre todos os jogos, principalmente futebol alemão. Tá. Falou que o Wolfsburg, e ele me mandou isso na hora que deu a notícia, eu vou até buscar aqui a notícia do Donk, porque aí fica uma dica para você, diretoria do Corinthians, e pro Pofechou também. E que assiste, inclusive, o meu timão aí, o Alambrado. Cara, eu vou mandar essa dica aqui, até legal. O meu timão dá uma força pra gente ajudar o Corinthians também, ó. O Dom que me mandou, ó. O Paulo Otávio, lateral esquerdo do Wolfsburg. Não conheço. Novo. Eu também não conheço. Falou assim, apoia bem, chega bem no ataque, teve algum problema lá com o Wolfsburg, vai acabar o contrato, ele já anunciou a saída. Sim. Pô, você acha que alguém da diretoria do Corinthians sabe quem é o Paulo Otávio, cara? Ninguém. Pô, o moleque é comentarista da ESPN, ele vê todos os jogos, cara. Caramba. Mas cadê os analistas de desempenho? Cadê o Lázaro? O Rogério Michelete mandando aqui, ó. Rogério Michelete tá assistindo a gente. Um abraço, hein, Michelete, nosso parceiro. Mandou aqui, Paulo Otávio. Mas assim, é só uma sugestão de nome. É pra ver como a diretoria do Corinthians tá perdida, né? Os caras não sabem quem é ninguém, cara. E daqui a pouco esse Paulo Otávio aparece em algum lugar. Lembra que os caras falaram lá? É o Paulo Otávio aí, meu. E contrataram até o menino do São Bernardo. Que, cara, deram poucas oportunidades para ele, né? Eu acho teve que 3 jogos ali, se eu não me engano, né? Devia dar mais. Esse é um cara que não trouxe o cara, devia dar mais oportunidade para ele jogar. Ele tem uma característica boa, né? Que é do drible ali, do 1 contra 1. Ele vai para cima, agudo. Mas acho que no comecinho, esses 3 jogos, né, Zé? Que ele deu uma. Acho que nervosismo, não sei. A diferença é grande, né? Você jogar no São Bernardo assim. E jogar no Corinthians. Tá sentindo um pouco, mas é bom jogador, hein, gente? É bom jogador. Deixa eu dar uma do Pofechou que você vai ver. É bom jogador. Então, quem sabe? Então, o Luxemburgo, é isso que fica essa esperança. O Luxemburgo é um cara que, de repente, pode inventar alguma coisa positiva. O Maurício, pode inventar alguma coisa negativa. O Maurício Rodrigues de Oliveira contribui com R$2,20 e fala: por falar em jogadores fracos, o Rony é péssimo. A galera realmente não gosta do Rony. Eu também não gosto, com todo respeito. A história dele é bonita, o Vessão não veio aqui. Mas eu acho que não contou a história dele, é bonita, uma história de superação. Teve eu não defendo o Rony, de repente o Mubecker defende o Cantilho, mas eu não acho o Rony de todo mal, não. Não é o problema do Corinthians, não é o maior problema do Corinthians hoje. Não é o Rony, mas o Rony podia ser um volante reserva para entrar no momento ali para segurar, fechar a casinha. Para mim é isso, não é o cara para ser titular do Corinthians, entendeu? E o R10Z, que contribui com R$5,50, curta aqui a transmissão. O motivo de trazer esses jogadores que já passaram é para evitar dívidas, porque com o Romero foi isso, né? Foi isso, exatamente. O Romero foi isso, com o Marcelinho Carioca lá atrás, em 2006. Foi isso também que o Corinthians viu uma grana com o Marcelinho. Como eu esqueci o nome dele, que veio aqui já. Foi médico do Corinthians. O Joaquim Grava. O Joaquim Grava. Se eu não me engano, se vocês estiver falando besteira, o Joaquim Grava teve uma época que ele saiu do Corinthians, entrou com um processo em cima do Corinthians que era uma grana violenta. Aí, não sei, de repente, o processo acabou e se inaugurou o CT Joaquim Grava. Isso é uma coisa polêmica, eu não sei. Mas vindo dessa atual diretoria do Corinthians, aliás, atual, que é o André Sanches, eu não duvido que possa também assim, porque eu falo assim, nossa, meu mas ele é um cara, mas ele é um cara, tipo que nem o Dr. Osmar de Oliveira, ele é um cara importante para a história do Corinthians, sim. O Dr. Joaquim Grava, entendeu? Não, mas então, tanto que foi isso que na época me chamou a atenção, foi assim, nossa, ele entrando com um processo em cima do Corinthians, aí foi, de repente assumiu o assunto e inaugurou o CT. Por que você para pra pensar, você tem uma dívida, sei lá, de 5 milhões. 1.700 pessoas. O Corinthians tem uma dívida, me parece, milionária com o Gil, inclusive, né? Acho que beira os 8 milhões aí com o Gil, tem também com o Fagner, enfim. Mas acabando o ano, vai ficar essa dívida. Então, por isso que é bem provável que renove, cara. E aí você consegue parcelar essa dívida, vai abater. Vai abater na dívida com o salário dele? Você fica com 8 milhões de dívida com o Gil. Mas você não pode abater com o salário. Ao invés de você pagar 500 mil, você paga 1 bilhão
500 mil Não, ou de salário e 700 500 mil Você do vai lado dívida. da um dívida, entendeu? financiamento, sabe? Exato. Então é complicado. Cara, É, por isso porque- que eu falei, precisa dar uma zerada na diretoria e aí, consequentemente, no elenco. E eu vou te do falar uma Corinthians. coisa, Cassiel, quando acabar esses contratos aí, tudo mais, esses jogadores mais velhos, não sei não se passa 1 ano e meio, 2 anos, o cara se aposenta, aí pinga lá, Corinthians processado, porque não recebeu eu não FGTS e tal. Não, tanto é que óbvio que vai fazer isso. outro dia, Infelizmente, né? o Donos da Bola fez um especial de 11 anos de Donos da Bola, né? E aí a gente entrevistou, a nossa ideia era fazer os ídolos, né? O Veloso, o Neto e o Souza, cada um no seu time correspondente. Então o Veloso fez com o Galeano, enfim, que jogou no Palmeiras nos anos final dos anos 90. O Souza com o Rogério Ceni e o Neto a gente fez lá em Itaquera, na arena, na Neoquímica Arena, era para ser o Chicão. Mas aí a gente foi comunicado que não poderia ser o Chicão, porque nenhum jogador. Mas aí eu até entendo, vou deixar claro isso. Nenhum jogador que processa o Corinthians pode entrar nas dependências ali. Enfim, tem esse problema. Não sei que o cara paga o ingresso, sei lá como é que funciona essa parada. Mas ele não pôde fazer o Chicão. E por uma coincidência, o Márcio Bittencourt estava lá, que também é um ídolo do Corinthians, ainda bem ele participou com a gente. Mas nessa onda aí do Chicão também está o Paulo André, o Jadson, e tem mais alguns jogadores aí que processaram o Corinthians, que estão com processo jurídico contra o Corinthians, então eles não podem também entrar no estádio. Ó, a gente tá chegando aqui na reta final do nossa resenha no Alambrado. Muita gente elogiando o Vitinho aqui, cara. Boa! No Tamo chat. junto, hein? É nóis, Pô, o hein? Vitinho é fera, o É a Vitinho é da cachorrada, hora. é a cachorrada do Vitinho. E hoje é um dia forte, né? Com essa E tem tem uma mensagem do Odair Carvalho. Olha aí. Traz o Scarpa, meu. Então. Que jeito. Ó, o Scarpa... Ele não viria. Então, ele não viria. É esse lance da identificação. Ele não viria. Identificação. Pô, fechou ligar pra ele. O Scarpa me ajuda aqui, pô. Tô precisando de ajuda. Primeiro eu não sei. Pede pro Gabriel o fica áudio. essa frescura aí. Eu acho que o Scarpa não tem essa identificação. É que Gabriel, é muito recente. É que é muito recente. Mas eu não vejo o Scarpa com essa super identificação. Não virou ídolo do Palmeiras, na minha visão, sabe? E eu acho que é um cara que viria para agregar. É um chuta-chuta que tem qualidade. Muito, isso aí, sem dúvida nenhuma. Scarpa Mas é um eu acho jogador. que... Já aproveita e traz o Danilo também, que é um puta no volante. Não, isso aí... Bom, o Vitor... Melhor que o Cantígio, né? Ele não tá nem jogando. Porra, o Cantilho... Não, o Danilo não vem, cara. O Danilo esquece. O Scarpa é um jogador que tá na outra fase da carreira. O Danilo tá começando a carreira dele. O Scarpa também na Europa, mas... O Scarpa tá no banco ainda, Nottingham Forest. Nottingham Forest. Pô, time ruim do caramba. Nottingham Forest, velho. Os caras falam, é que, na verdade, assim, não sei se você é da geração PlayStation. Quantos anos você tem, Vitinho? Com 27 com carinha de 22. Então, você não é tão novo. Parece mais novo mesmo. Então. Mas assim, eu tô falando da geração PlayStation. Qual a geração PlayStation, que é a molecadinha que começou a acompanhar o futebol pela Europa, né? Os caras hoje em dia já torce pro Real Madrid, né? Não torce pros times daqui. Para eles, os caras que jogam o lateral do Nottingham Forest é melhor que qualquer lateral brasileiro, sabe? Então os caras são totalmente, tipo, para você, por exemplo, vou perguntar para você, quem você acha que no teu time, se você fosse técnico da seleção, quem seria o centroavante? Quem seria o atacante da seleção? Se tivesse que escolher, tudo bem que são posições um pouco diferentes, mas você escolheria o Martinelli, que é um dos artilheiros da Premier League, ou o Pedro? Eu colocaria o Pedro. Eu também. Mas, tipo, 99, isso que a gente tá falando aqui é um absurdo para a geração PlayStation aí, entendeu? O Pedro, para mim, seria o Pedro. O Pedro joga muito. Inclusive, o Pedro nesse time do Corinthians. Por isso, assim, o Pedro... Meu Deus. Cara, é que assim, tudo bem que o Flamengo tem uns caras na armação muito mais fodas. Assim. Mas, cara, o Pedro, ele faz muitos gols sem, tipo, de bola dentro da área, tá ligado? De oportunismo. De oportunidade. Pô, o Yuri Alberto joga toda hora aberto, cara. O cara não fica na porra da área. Será que isso não é orientação do treinador, Cassiano? Então, vamos ver a partir de agora. E do que vocês falaram, Fechou. Queria saber o seguinte, você que tá assistindo e curtindo a gente, você tá seguindo já o Alambrado Alvinegro? Por favor. Coloca nos comentários aqui, tô seguindo, pra gente saber que você tá seguindo a gente. Por favor. Pra ter você com a gente lá no Alambrado Alvinegro, a galera respondendo. Alambrado Alvinegro no YouTube, muito conteúdo legal. Inclusive tem os cortes das entrevistas. Tô seguindo aqui no chat pra gente saber. Porque se o cara tem preguiça... nós queremos você. Às vezes o cara tem preguiça de ver a entrevista inteira, tem os cortes também. Isso aí. A galera respondendo em relação ao Pedro e Martinelli, o pessoal tá falando Pedro. Porque o Pedro é muita bola. O cara meteu 4 gols. Olha, o Luan, quem você acha que deve ser a zaga amanhã?
Para ele aqui é o Bruno Mendes com o Murilo. E para vocês? Eu acho que tem que ser Murilo e Gil. Foram bem contra o Palmeiras, cara. Pois é, eu também acho. Eu não gosto do Bruno Mendes. O Vessor não me convence. Ele me convenceu, mas depois eu mudei de ideia. 3 minutos de live, hein? Ele veio aqui, o Vessone, e falou sobre o Bruno Mendes, né? Que estava com aquele 5 minutos de live. Aquele problema de renovação de contrato. E o Bruno Mendes estava com aquele negócio de pedir muita grana, o empresário. Eu falei, Lima, esse cara que ele não joga nada. Aí o Vessorão, na hora, me convenceu que ele falou assim, pô, você investiu 3 milhões e meio de dólares. Se você espera acabar o contrato, você perde esses 3 milhões e meio de dólares. Só que, cara, o Bruno Mendes está quantos anos no Corinthians já? Faz um tempinho, faz uns 3. Ele é novo, hein? Ele tem 24 anos. Mas ele não joga nada, velho. É impressionante. Mas o ele tava encostadão, né? Antes dele ir pro Inter lá, ficou encostadão, teve algumas ele era muito pior antes. Lateral direito. Aí, no Inter, depois ele melhorou, tipo, 2%. É que nem que o Duílio melhorou É que ele voltou num hype, né? Ele voltou num hype também, é absurdo, né? A gente tá chegando perto ele é bom, ele não é tão ruim assim. Já vimos zagueiros piores. Já vimos, Gralac, Alexandre Lopes, Baré. Mas o Bruno Mendes... O Gralac era titular hoje. Porra, o Baré também. Baré também. Tá chegando ao final, só vou ler alguns superchats aqui. Renan Zanuto. Aí, aqui pensando como será a Série B do ano que vem. Pensa isso pro seu time. Quando o cara põe em dólar é porque o cara mora fora do país. Uma pergunta idiota. Mas vai ser embaçada, viu, Renan? O cara mora Tomara que o Coringão não esteja lá, porque como tá indo... Inclusive as moedas que eu nunca vi que a galera manda aí. Victor Thiago, Love colocaria o Yuri Alberto no banco. Não tô pedindo, mas... Uma vez os caras colocaram em... Qual que é o dinheiro da... Não, isso foi o seguinte, o Zé Maria veio aqui, e aí o cara mandou 300 dinheiros de Israel. Eu lembro, eu tava nos bastidores. Aí ele, tem um colega aqui contribuindo com R$300 e tal. Zé Maria, ele disse que o pai dele, quando foi enterrado, pediu 2 coisas, a foto da mãe e uma camisa sua pra ser enterrado com ela. Pô, foi foda mesmo. E eu li R$300. O cara mandou outro superchat de mais uma grana, falando assim, não, ao total dão R$415. É porque é o dinheiro de Israel. Até esqueci o nome do... A galera manda ienes, sei lá. 5 dólares? Fernando Gonçalo. Tem o Fernando Gonçalo aqui, R$450. 5 e 5. O Corinthians não sabe tratar os ídolos. Uma maneira de até quitar as dívidas com esses caras sem lançar produtos especiais, eventos com esses caras. Cara, sabe Obrigado que é muito participação. pouco, sabe que é muito pouco explorado? Direito de imagem de jogador de futebol. Eu falo isso em todos os times. Luba Nicoletti tá seguindo a gente, obrigado. Os caras não exploram, não faz evento bacana, não faz umas ações diferentes. Direito de imagem, na verdade, é de fato o migué para não pagar imposto pro governo, sabe? Isso é o que o jogador também não quer. Eu posso só aqui dar um moral pra galera que tá seguindo a gente, ó. Lógico. Aguilar Computadores, tô seguindo, muito obrigado. Vou ler o nome de todo mundo que tá seguindo aqui, ó. Eu José sei, Roberto que Martinelli não é centroavante, eu sei. José Roberto Pinto, seguindo a gente, obrigado. Tem uma galera aqui ainda, ó. Não, o Rafael G contribuiu com 5 dólares, velho. Por isso que... Dê a mensagem, entendeu? Porque a gente vai fazer um esquema aí para dar um upgrade no teu celular aí, que o seu celular ele é meio... Não é nada, o celular tá voando. Júnior Custódio, tô seguindo. Thomas Pariti, deixa eu ler aqui o do Rafael G. E já pensa nos palpites do jogo, hein? Boa. 5 dólares. Pra gente finalizar o rolê aqui. Antes, meus palpites eram derrotas pro Del Valle, Botafogo e São Paulo. E empate com Fortaleza. Mas agora com o Lucha estou mais otimista. Rafael, de Orlando, Flórida. Ai, que saudade de Orlando. É bom, Cascão? Fábio Melo tá seguindo a gente. Maurício Nascimento seguindo a gente. Tá falando que o dinheiro de Israel, Chekel. Cássio Andrade, tem nome de craque, né, Cássio? Obrigado por estar seguindo a gente. Qual o placar para amanhã? Amanhã, Corinthians 2, Independente Del Valle 1. Vou palpite para amanhã. Com os 2 gols do Yuri Alberto. Eu vou deixar o Cascão por último, porque o Cascão tá com a bola de cristal dele. Eu acertei, eu postei até no meu Instagram, que é @RenatoNalesso. Semana passada, né? Eu falei aqui, a gente lembra? Semana retrasada. Eu falei assim, o jogo do Remo foi semana passada? Não, foi segunda passada. Eu falei, vai ser 2-2 e o Corinthians ganha nos pênaltis. Eu falei aqui. Quer dizer, vai ser 2-0, empata em 2-2, né? Sim. E o Wesley Medina, o Fabrício da Fiel da ESPN, que o João Guilherme chamava assim lá, ó. Dá o seu placar, pô. 4-0 Coringão, fora os ameaços. Vamos pra cima, 4-0. 4-0 amanhã é o dia da virada com o professor. O meu palpite é 2-1 pro Coringão. 2-1 pro Coringão. Tá comigo então, Cascão. Você falou 2-1, né? 1-0. 2 gols do Yuri Alberto pra tirar a zica. O Dair Carvalho tá zicando a gente 1-0. Ah, não, zicando não. 1-0 gol contra do Sornosa. Ia ser legal. Ia ser bom. Tassi 22, 2 do Yuri e 1 do Roger Guedes.
A Elaine Almeida tá pessimista ou não torce pro Corinthians, né? Que tá dizendo que o Del Valle ganha, mas tá tudo certo. Cada um tem a sua opinião. João Vitor, 3-1 Coringão. Marcelo Mota, 2-0. Bom, é isso aí, rapaziada. E o Rodrigo Nóbrega falou, Lisca doido, ninguém lembra. Ele que inclusive deu entrevista pra gente lá do meu timão para falar um pouquinho sobre a situação do Luan, de como era o Luan, porque ele foi o último treinador a treinar o Luan, né, no Santos. Então, verdade. E aí ele falou um pouco dos bastidores, tá bem legal. Depois que o Luan voltou do Santos, ele não jogou mais no Corinthians? Depois que o Luan voltou do Santos, ele não jogou mais no Corinthians? Jogou mais. Então, quer dizer, o último jogo que o Luan fez foi aquele... O Wesley aqui, ó. O Wesley, foi o Lucha que colocou o Zé Rafael de segundo volante. Aí, tá vendo? Pois é. Pô, fechou, meu. Alguma coisa vai acontecer com o Lucha. Acho que questões táticas não teremos muitas mudanças amanhã. Eu acho que vai ser muito o que aconteceu no jogo contra o Remo. Uma mudança mental, vai ser um trabalho muito mais motivacional. Tá muito em cima. Muito em cima, exatamente. Agora, para o próximo jogo, o jogo de segunda-feira, talvez aí teremos um pouco mais de luxo, assim, do time, a cara do time do Lucha. Para amanhã, eu tô esperando mais uma mudança mesmo de motivacional. Amanhã é um jogo foda. Exatamente. Né? Podia ser, ele podia testar contra o Fortaleza. Foda-se. Que também é difícil, né? Fácil, mas tudo bem, mas é um jogo meio de. Não é aqui, né? É aqui. Mas é um jogo de começo de campeonato, que ainda dá pra você mexer alguma coisa, testar alguma coisa. Bom, rapaziada, então é isso aí. A resenha Alambrada aqui no meu timão. Siga Gostou, Vitinho? Fera demais, mano. Pô, vai vir mais. Vamos trazer sempre aqui. Fernando Pedro, tô seguindo, live de qualidade. Newton Barros, estou seguindo também. Obrigado a você que segue a gente aqui embaixo. Quer saber como se inscreve na Alambrada Alvinegro? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o Alambrada Alvinegro, mas aqui no YouTube, se você for na descrição do vídeo, é só clicar no link do Alambrado, direciona automaticamente para lá e você segue a gente. Por favor, quebra essa pra nós. Perfeito. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Zé. Vamos rezar para melhor, por dias melhores. E quinta-feira tem Papo Fiel aqui no Alambrado Alvinegro. Estamos esperando o nosso convidado de quinta-feira. Não vamos falar porque semana passada... Surpresa? Porque semana passada ia vir o Badawi do CPM 22. Então, eu tava esperando ele me ligou, falou que foi marcado o show, então a gente respeita também, né? Inclusive, show do CPM, pelo amor de Deus, né? Show do CPM também, né? Fora que esse cara é gente boa. Top demais. E aí viemos com o Dinelson, inclusive tá aí, para quem quiser se inscrever no Alambrado Alvinegro, no nosso canal, tem a entrevista completa, o Papo Fiel com o Dinelson e o Bruno Otávio, campeões brasileiros em 2005. Muito legal. Contaram umas coisas do Tevez, né? E do Mascherano também. Mascherano, o Roger os bastidores, Chinelinho. Né? Do Roger o Bruno Otávio até falou, o Roger Chinelinho. Teve o Camburão, né? Do jogo contra o River também. Sim. Pô, aquela história que eles pegaram a chuteira no vestiário. Eu não sabia daquilo lá. Para se defender da porradaria lá do jogo do River Plate. Meia hora lá esperando, foi bem Fernando legal. Pedro, 3-0 Timão, vamos terminar com essa mensagem positiva. Vai Corinthians, tamo junto, cola no Alambrado. Quinta-feira tem mais Papo Fiel aqui no Alambrado Alvinegro dentro do meu timão. É nóis. Valeu, rapaziada. Vai Corinthians.